Boa noite, pessoal. Vamos para a nossa última reunião do ano. Espero que todos estejam bem. Vamos esperar nossos amigos entrarem, né? Oi, Oi, tudo bem? tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Joia, muito bem. Eu não Peraí estou que eu te já vou... vendo. eu vou aparecer aqui, peraí. Pronto, Ah, agora sim. E aí, tudo bem? tudo bem, graças a Deus. Joia. Vamos esperar o pessoal para a nossa última reunião do ano, né? Ah, verdade. Olá, Eliane, Carlos. Olá, boa noite. Tudo Boa bom? noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom? Graças a Deus. Boa noite a todos. Oi, dona Clara, tudo bem? Tudo bem. jóia? Tudo bem. Então tá bom. Excelente. Esperar a Marli, né? E a Fernanda. E aí, pessoal, animados com o fim do ano ou não? Temos que estar, tá Eu- chegando, né? Sim, 2025 tá aí. Tá aí. É isso Tá aí. uma tarde bonita agora, né? Tá sim. A Marli. Boa noite. Boa noite, Marli. Boa noite, Tudo Marli. bem? Boa noite, Marcia. Boa noite, Carlos, Eliane. Boa noite, Lu, Dona Clara. Boa noite a todos. Tudo bom? Tudo jóia. E você? Tudo Tudo bem. bem, graças a Deus, na santa paz. Beleza. Que bom. Bom, talvez a Fernanda entre, né? Então vamos esperar. Mais um pouquinho, mais um minutinho aí. Hoje a prece inicial é a Eliane, eu faço o Evangelho, Livro dos Espíritos é o Carlos, vibrações a Fernanda, vibrações especiais a Lucélia e a prece final Marli. Certo? Tá bom. Certinho. Ok, então vamos esperar um Hoje a Eliane que se escondeu, foi? Não, tô aqui. É que eu virei do jeito que eu virei, acho que pegou muito pra lá. Certo, então vamos esperar mais um pouquinho, mais um tantinho, e a gente começa. Vocês viram que notícia boa do Júnior Arcúrio? Muito Sim. boa. Graças a Deus, né? Vamos começar, então? Vamos. Então, vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento até os amigos espirituais que sempre auxiliam nos nossos estudos e as nossas vibrações do nosso grupo de estudo Francisco de Assis. Que a espiritualidade amiga possa estar no lar de cada um, nos unindo em pensamento, nos unindo em amor e transportando todas as nossas vibrações para o universo. Que nós possamos ser intuídos
para um melhor aprendizado pela espiritualidade, que nós possamos estar sempre unidos. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, que nós possamos estar unidos em pensamento para um grande aprendizado. Que assim seja. Muito bem. Então, a parte do Evangelho fica a meu cargo. É o capítulo 17, Sede Perfeitos. E tem 4. E tem 4, que é os bons espíritas. Certo? Certo, Então vamos lá. Posso começar? pode. Ele diz assim: o espiritismo bem compreendido e bem sentido leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas, que caracterizam o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não estabelece nenhuma nova ordem moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando a fé inabalável e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Uma observação. Nesse primeiro parágrafo, ele fala sobre uma das características do Espiritismo que mais me chamam a atenção, que me interessa, que não é simplesmente crer, é entender e acreditar. Ou seja, é a fé, a chamada fé raciocinada, né? Não é simplesmente crer cegamente como se fosse um dogma, vou acreditar, senão eu vou para o inferno. Não existe isso no Espiritismo, né? Tudo tende a ser explicado, e aquilo que não foi explicado, como Kardec já falou, será explicado futuramente ou pela ciência, né? Kardec falou, da dúvida, siga a ciência. Continuando. Muitos daqueles que acreditam nos fatos das manifestações espíritas não compreendem nem suas consequências, nem seu alcance moral. Ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Será falta de clareza da doutrina? Não. A doutrina espírita não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é de onde vem a sua força, pois vai diretamente à inteligência. Ela não tem nada de misteriosa, e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. Aquilo que eu falei, né? O Espiritismo, ele trabalha sempre tenta, pelo menos, basear-se pela inteligência e pela lógica, né? Pela informação que tem fundamento, né? Não existe, como ele mesmo diz aqui, alegoria, símbolos, figuras, nada disso, né? Isso é importante porque faz com que a gente não tenha falsas interpretações, né? Quando o texto não é muito claro, você pode interpretá-lo de diversas maneiras. Isso não acontece. Aí é que vem por isso que os 3 pilares da evolução estão sobre o conhecimento, o autoconhecimento e a prática da caridade. Por isso que o conhecimento é importante. Porque o Espiritismo, para você
poder falar, eu sou espírita. Você tem que saber do que se trata a doutrina. Não é simplesmente acreditar cegamente, é lindo, que emocionante. Não é nada disso. Você tem que entender. Então, aqueles que não entenderam é porque não estudaram. E aí esses estão bem próximos de, talvez, abandonar. Eu já vi isso muitas vezes. Muitas vezes. A pessoa é de família tradicional espírita, né? Mas aquele espírita não presente. A hora que pega para capar, né? Ele fala, eu não sou espírita. E vai para outra religião que o satisfaça melhor. Ele não está preparado para... Isso não é um problema, na verdade, né? É só que ele não amadureceu ainda para seguir o espiritismo. Ou para entender o espiritismo. Sei lá. Isso não é um problema. Mas a não compreensão está relacionada ao não estudo. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Precisamos também lembrar do que dizia José Herculano Pires. No Espiritismo somos todos aprendizes. Então a gente estuda sempre. Nós não vamos parar de estudar. Porque se você compreendeu uma matéria, um item, tem outros que você vai ter que compreender. É muito elástico o negócio. Então a gente estará sempre estudando. Por isso que a fé é raciocinada. Você consegue raciocinar, você consegue pensar em cima disso. Uhum. Exatamente. Alguém mais? Não. Continuando. É preciso, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não. Há homens de uma reconhecida capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências simples, até mesmo jovens, mal saídos da adolescência, apreendem-na com uma admirável exatidão, nos seus mais delicados detalhes. Isso acontece porque a parte, por assim dizer, material da ciência não requer mais do que olhos para ser observada, enquanto a parte essencial do espiritismo exige um certo grau de sensibilidade que independe da idade ou do grau de instrução da criatura, ao qual podemos chamar de maturidade do senso moral. Essa maturidade lhe é própria porque, de certa forma, corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Então, uma observação sobre esse parágrafo, eu chamaria de maturidade, né? Maturidade para espiritual. A pessoa ela já está pronta para receber. Se denota grau de desenvolvimento do espírito encarnado, né? Então, isso não está relacionado à pessoa simples, né? Não importa, pode ser um catedrático, um analfabeto, pode entender, né? Porque, na verdade, trata-se da maturidade espiritual, né? Para compreender. Eu já vi várias pessoas assim, né? Que elas são muito simples, nunca estudaram, mas compreendem a doutrina perfeitamente, né? Ela já atingiu aquela maturidade espiritual para aceitar e seguir a doutrina. Observações, comentários? Tranquilo. Continuando. Os laços da matéria, em alguns, estão ainda muito fortes para permitir ao espírito libertar-se das coisas da terra. O nevoeiro que o envolve impede-lhe a visão do infinito. Eis porque ele não rompe facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, não percebendo que possa haver qualquer coisa de melhor do que aquilo que possui. A crença nos espíritos é para eles um simples fato que modifica muito pouco ou quase nada suas tendências instintivas. Numa palavra, vem apenas um raio de luz insuficiente para orientá-los e lhes dar uma vontade determinada, capaz de vencer suas tendências. Eles prendem-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para ter acesso,
de imediato aos novos mistérios, sem perguntar a si mesmos se são dignos para penetrar nas vontades e mistérios do Criador. São espíritas imperfeitos, alguns deles estacionam no caminho, ou se distanciam de seus irmãos em crença, pois recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então reservam suas simpatias para aqueles que compartilham das suas fraquezas e prevenções. Entretanto, a aceitação dos princípios da doutrina espírita é um primeiro passo que lhes permitirá um segundo mais fácil numa outra existência. Observação. Nossa evolução, ela vai passo a passo. Certo? O primeiro passo, como ele acabou de falar no fim, né, do texto, desse parágrafo, é a aceitação dos princípios. Depois disso, vem a aplicação dos princípios. Né? Esse é o próximo passo. Agora, a aplicação dos princípios, ela tá relacionada à pessoa entender, porque uma coisa é você entender os princípios, outra coisa é você colocar em ação aquilo que você aprendeu. Né? Aí é a parte difícil. Não ficar, não ser vaidoso em excesso, combater o orgulho, combater o egoísmo, né? Tudo isso está relacionado a você entender melhor, né, a questão da doutrina. Mas, como eu já falei, depende, de passo em passo. Cada um dá o seu passo no seu momento, né? Diga, Marli. Talvez eu esteja errada, mas eu compreendo assim, sabe? Que apesar de, às vezes, a pessoa ainda não conseguir a essência, né? Que fala que existe a matéria e existe a essência, não é isso? Então, às vezes, a pessoa ainda não atingiu essa essência, que é praticar caridade, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. Às vezes ele traz consigo o orgulho, o egoísmo, assim. Mas eu sempre acho assim, que o Espiritismo é uma coisa tão boa na nossa vida, que nos dá a oportunidade. Você vê que, apesar dele ainda estar numa situação que não atingir a essência, ainda está na matéria, mas ele deu o primeiro passo de compreender algumas coisas, né? Pelo menos o que eu li aqui, não sei se está certo. Sim, é o que ele diz aqui. O primeiro passo é você aceitar os princípios. Os outros passos vêm depois, inclusive pode ser até em outra existência. Ou nessa, né, Marcelo? Sim. Quem sabe? É um passo depois do outro. Então, o que eu entendi aqui que é uma coisa mais material e outra mais essencial, né? Uhum. Então, mas assim, degrau em degrau, como diz o Carlos, a gente vai eliminando esses aí, vão partindo para a essência, é isso? Sim. A pressa, ela é inimiga da perfeição. Não adianta você querer dar um passo maior que a sua perna. Faça o seu, o que você é capaz de fazer. Nessa vida, em outra vida, você continua. Verdade. Mas o primeiro passo já foi dado, que está aqui, né? Sim, exatamente. Obrigada, Marcelo, pelo espaço. Alguém mais? Tranquilo. Aí o último parágrafo, ele fala assim: aquele que pode, com razão, ser qualificado como verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. O espírito, já dominando mais completamente a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem nele vibrar os sentimentos que permanecem adormecidos nos outros. Em uma palavra, foi tocado no coração e a sua fé é inabalável. Um é como o músico que se comove com os acordes, enquanto o outro ouve apenas sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Enquanto se satisfazem em seu horizonte limitado, o outro, que compreende um pouco mais, esforça-se para se libertar dele
e sempre o consegue quando tem uma vontade firme. Ah, eu acho que eu estou naquela fase de tentar dominar as minhas más tendências. Eu me sinto nessa situação, porque eu ainda, frequentemente, eu não consigo controlar o meu sentimento, a minha emoção, né? E também, ainda naquela fase de tentar fazer o que é certo de acordo com a doutrina, né? Com a moral espírita. Mas, como a Marli já falou, como o texto já diz, cada passo por vez, né? Cada um no seu ritmo, tá? Não existe pressa, somos seres eternos. Mas isso não quer dizer que nós vamos ficar parados sem tentar mudar. Isso é outra coisa. Isso chama preguiça e inércia, né? Isso é outra coisa. Agora, se você está lá todo dia tentando controlar aquela sua impulsividade, que nem eu, né? Eu todo dia, cada segundo, eu tento controlar a minha impulsividade. É uma luta constante. Então, se eu estou ali, eu acho que pelo menos eu estou tentando. Mas é um longo caminho, né? É um longo caminho. Ele diz aqui, né? Diga. Esforços que faz para dominar. Esforços. Sim. Não é que você já está dominando as suas más inclinações. Você está se esforçando. Sim. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente acha que já quer estar resolvido. Não vai assim. Se esforce por dominar. Hoje você dominou, amanhã você pode escorregar. Faz parte da evolução. Sim. Daqui a pouco você não cai mais. Só que pode ser daqui 1, 2 encarnações. Nós precisamos começar agora. Esse esforço tem que ser constante. Sim. Porque tudo que nós fazemos constantemente, a gente vai dar conta. Aquilo que a gente faz, para. Isso é na vida, né? Você começa a fazer um curso e para, não vai para longe. Você começa a fazer Excel, uma planilha de Excel. E não, começou, é difícil, vai embora. Não vai aprender. Então, para aprender, tem que ter habilidade, você adquire fazendo. Sim. Você domina suas más inclinações, buscando fazer com que ela não se repita. Sim. Só que isso não está, na verdade, relacionado a fazer o mal, né? Aí não. Aí a porca torce o rabo, né? O que a gente não deve mais fazer é fazer o mal. Prejudicar alguém querendo isso. Isso realmente vai nos segurar lá embaixo. Né? Não Aí nós vamos voltar naquilo que Kardec pergunta para os espíritos, eles dizem que está na sua intenção. Sim. A sua intenção. Você errou, você fez o mal para alguém, mas não era intenção, ok. Agora, se era intenção, é problemático. Pois não, Maria? Não, eu, por exemplo, assim, às vezes eu acho que eu erro muito. Às vezes não, eu erro muito, né? Eu vivo errando. E às vezes até intencionalmente, às vezes eu falo, não, isso não era para ser feito, mas eu fiz, entendeu? Mas assim, eu vou tentar melhorar, lógico, mas algumas coisas eu fico revoltada, eu acabo falando. Sabe, assim, às vezes eu me revolto com alguma coisa, eu acabo falando aquilo na hora do impulso, né? Uhum. Então eu preciso dominar meus impulsos, isso eu sei que eu tenho que fazer. Então, assim, mas eu já sei o que eu tenho que fazer, entendeu? Dominar. É o que o Carlos estava falando, dominar. Esforçar-se. Domar, né? A hora que o impulso vir e fala, ops, não, agora não. Porque eu sou impulsiva, muito impulsiva. Ok, pessoal, eu acho que é isso. O primeiro item do ano que vem é o item 5, a parábola do semeador. Que, se eu não me engano, será dia 4 de janeiro. Isso. Beleza. Se ninguém mais tem nenhuma observação, eu passo para o Carlos.
Estamos aqui. Tá, antes do Carlos falar, dá licença, Carlos. Caso a Fernanda não entre, a gente já pode articular aí? Podemos? Alguém gostaria de fazer as vibrações? Eu posso Lucélio? Pode Posso fazer, Lu. Tá? Se você não quiser, eu faço, tudo bem, mas... Eu posso fazer, sim. Ah, você pode fazer? Posso. Não, tá, é só se a Fernanda não entrar, tá bom? Obrigada. Bom, Muito bem. hoje nós vamos começar 566. A última vai ser a 573. Então, a partir do ano que vem, a gente vai concluir a partir da número 574. Certo. Então, vamos lá. 566. Todos nela? Um espírito que teve uma especialidade na Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, se interessa de preferência pelos trabalhos que construíram o objeto de sua predileção durante a vida? Tudo se confunde num objeto geral, num objetivo geral. Se for bom, se interessará por eles na proporção que lhe permitam ajudar a elevação das almas a Deus. Esqueceis, aliás, que um espírito que praticou uma arte na existência em que o conhecestes pode ter praticado outra em outra existência, porque é necessário que tudo saiba para tornar-se perfeito? Na semana passada, nós falamos um pouco sobre isso, que na encarnação você dá professor, na outra você vai para ser pedreiro, na outra você vai ser engenheiro. Você precisa de tudo, todo o conhecimento. E aí cada um vai ter o seu tempo para esse conhecimento. Uns vão ser mais rápidos, outros mais devagar, mas tudo nós precisamos adquirir. Como o espírito nasce feminino, nasce masculino. Por quê? Porque ele precisa de tudo. O espírito, ele precisa de todas as especialidades para que ele possa se tornar um espírito perfeito. Então ele vai, sim, pintor, pedreiro, ele vai ter todas as funções que são necessárias. Assim, segundo o grau, o seu adiantamento, segundo o seu grau de adiantamento, pode ser que nenhuma delas constitua uma especialidade para ele. É isso o que eu entendo quando digo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda isto, o que é sublime é para vós. No vosso mundo atrasado, não passa de infantilidade comparado com o que há nos mundos mais avançados. Como quereis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes desconhecidas para vós, admirem o que para eles não é mais que um trabalho escolar? Já o disse, eles examinam aquilo que pode provar o progresso. 566A, para a gente fazer um comentário sobre isso. Concebemos que assim deve ser para os espíritos bastante adiantados. Mas falamos dos espíritos mais vulgares, que não se elevaram ainda acima das ideias terrenas. Para esses é diferente. Seu ponto de vista é mais limitado e podem admirar aquilo mesmo que admirais. Ou seja, um espírito puro. E nem vou falar de Jesus, vamos falar de espíritos como Bezerra de Menezes, por exemplo. Nós somos infantis. Ele vê que a gente tem essas admirações, ele não acha errado. Mas para ele isso não é algo fantástico. Tem coisas mais admiráveis para ele. Nós vamos chegar nesse nível? Claro que sim. Mas cada um no seu tempo. E aí nós vamos voltar, então, naquele do Evangelho que diz: esforça-se para sair das suas más tendências. E aí você vai, saindo das suas más tendências. Enquanto nós estamos na espiritualidade, nós vimos também a semana passada, nós estamos parados lá? Não, nós vamos estar trabalhando. E aí, cada um segundo aquilo que tem de capacidade. Hoje, aqui na Terra, às vezes, dentro de uma casa espírita, por exemplo, você pode encontrar alguns melindres. Nossa, por que é o Carlos que está organizando a assistência social se ele não sabe de nada e tem gente que sabe mais do que eu? Eu, por exemplo, sei mais.
Podia ser eu no trabalho de assistência social. Eu sou mais conhecido na cidade, eu tenho mais conhecimento na população de cima, que tem o que ajudar e tal. O Carlos não tem. Esses melindres lá não tem. Por quê? Porque eu sei da minha hierarquia, eu sei onde eu devo estar, onde eu não devo estar. Aqui, a gente tem o orgulho, tem a vaidade, e a gente acaba não aceitando esse tipo de coisa. Mesmo que aceite, às vezes, você dá ela abaixo. E não faz um trabalho como deveria. Porque na hora de trabalhar em grupo, não trabalha. Então, a gente precisa entender que vai evoluir, mas precisa se esforçar para que isso aconteça. Tudo bem aqui? 567. Os espíritos se imiscuem algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres? Os espíritos vulgares, como disseste, sim. Estão incessantemente ao vosso redor e tomam parte, às vezes bastante ativa, naquilo que fazeis, segundo sua natureza. E é bom que o façam, para impulsionar os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar suas paixões. Aí tem um comentário de Kardec. Os espíritos se ocupam das coisas deste mundo na razão da sua elevação ou da sua inferioridade. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade, de as considerar nos seus mínimos aspectos, mas não o fazem, senão na medida em que isso seja útil ao progresso. Os espíritos inferiores somente ligam a essas coisas uma importância relativa às lembranças que ainda estão presentes em sua memória e às ideias materiais que ainda não foram extintas. Então, há uma separação bem clara. Os espíritos superiores, e isso nós falamos aqui praticamente desde que nós começamos o nosso grupo. Os espíritos superiores mais adiantados não ligam para as coisas da Terra. Espíritos inferiores, e nós estamos nessa categoria, ainda ligamos com as coisas materiais. Ligamos no seguinte sentido: ainda somos apegados. Nós precisamos das coisas materiais para viver. Quem tem um carro tem que cuidar do carro. Se não cuidar do carro, vai ficar sem. Então, você tem que cuidar do carro. Tem uma casa, você tem que cuidar da sua casa. Senão, você vai desligar a sua casa. Isso faz parte da nossa matéria. Você tem que se alimentar, você tem que beber. Agora, se vestir, você tem que ter uma roupa de frio, um agasalho. Mas não pode dar valor a isso mais do que o valor espiritual. Os espíritos superiores já veem isso como segunda categoria. Porque eles já passaram por esse momento, já passaram por isso. Pois não? Marcelo? Eu comparo com... Faço uma comparação entre a infância e a idade adulta. Aquilo que eu gostava de fazer quando eu era criança, ou qualquer um de nós, né? Não continua na idade adulta. Porque a gente amadurece e os interesses mudam. É a mesma coisa, espíritos mais inferiores e mais superiores. De acordo. Algo mais? 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas em estado errante ou encarnado? Podem fazê-lo num e no outro estado. Para certos espíritos errantes, essa é uma grande ocupação. Como nós falamos também no anterior, o espírito, quando nós estamos lá desencarnados, nós não vamos fazer nada? Não, nós vamos trabalhar. Nós vamos estar trabalhando para ajudar. Pode ser que uns demorem mais para começar, como a gente cita de vez em quando aqui o filme do Nosso Lar. Quando o André demorou um pouco para cair a ficha, que é onde ele estava, e depois ele queria ser médico, e aí deram uma vassoura, o rodinho. Então, quer dizer, tudo vai ser de acordo com aquilo. Eu posso até querer fazer coisas a mais, mas lá, eles educadamente, polidamente, vão mostrando para mim onde é o meu lugar, qual é a capacidade que eu tenho. E eu, me esforçando, me empenhando, eu vou chegar a fazer outras coisas. Eu preciso disso. Eu posso crescer. Eu posso ter a minha missão lá, ter a minha missão aqui. Isso nos ajuda na evolução, certo? Se eu consigo cumprir a de lá,
bingo, se eu consigo cumprir aqui, eu 2 vezes. Eu preciso me movimentar para frente. Ok? Perfeito. 569. Em que consistem as missões que podem ser encarregados aos espíritos errantes? São tão variadas que seria impossível descrevê-las. Existem, aliás, as que não poderíeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus, e não podeis penetrar todos os seus desígnios. Aí Kardec ajuda a gente a entender mais. As missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto, seja como espírito, seja como homens, sendo encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos, ou dos indivíduos, num círculo de ideias mais ou menos largo, mais ou menos especial, de preparar as vias para certos acontecimentos, de velar pela realização de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas, de certa maneira mais pessoais, ou inteiramente locais, como de assistir aos doentes, aos agonizantes, os aflitos, de velar pelos que estão sob sua proteção de guias, de dirigi-los pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que surgem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesses a resguardar, seja no mundo físico ou no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira por que desempenha a sua tarefa. Sermos pais não é uma missão? A gente precisa orientar os nossos filhos. Não é só orientar com a boca, mas com o exemplo. Porque não adianta eu falar para ele não fazer e ele olhar e eu estou fazendo. Então, olha como é complicado. Você tem um Marcelo, professor, olha como que é o negócio. Você está lá na frente falando, pensando, olha, se me ver na rua fazendo errado, eu estou ferrado, que vai me cobrar. E é verdade. A gente precisa sempre ter isso no nosso dia a dia. Nós precisamos mostrar o exemplo na prática. Não é simples assim, é fácil de falar, mas é muito difícil, porque tem coisas que a gente ainda não consegue realizar. Mas o que mais vale, voltando ao Evangelho, é o esforço, essa palavra que a gente não pode esquecer. Kardec não fala que é o bom espírito é aquele já pronto, perfeito. Não. Ele se esforça para superar as suas más paixões. Então, vamos pensar nisso, no esforço que eu tenho que fazer. E aí a gente vai conseguindo cumprir a nossa missão. Ok, pessoal? 570. Os espíritos compreendem sempre os desígnios que estão encarregados de executar? Não. Há os que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. Por exemplo, dentro de uma casa espírita, você tem um trabalho de caridade, um trabalho de assistência. Você tem pessoas que sabem comandar. E você tem outros que não conseguem comandar, não conseguem, mas se você pedir, olha, nosso trabalho é de fazer sopa, ele consegue alimento, ele consegue fazer a sopa, ele é um braçal. E sem ele, quem sobrevive? Ninguém. Em lugar nenhum, numa indústria não sobrevive sem o braçal, num banco não sobrevive sem aquele pessoal que está lá na frente no caixa ou que está atendendo. Essas pessoas são muito importantes. Nós, que diante dos status, a gente sente que é um cargo de diretoria, um cargo, né, de coordenação. Olha, eu estou aqui no coordenador dos trabalhos mediúnicos da casa. E aí? É um cargo que muda. Ele não é um cargo fixo. Não é só você, todos deverão se tornar esse coordenador da dia. Então, eu preciso sim estar à disposição, mesmo que seja com o braço, mesmo que seja para fazer as coisas. Então, esse aí, eu comparo o cego que ele diz a esse que não... Ele não está pensando, ele está simplesmente querendo assim, ó, daí que eu faço. Uma casa espírita é muito importante ter alguém na recepção da porta, já logo de cara, para entregar uma mensagem. Mas não é só entregar a mensagem friamente. É uma pessoa que tem a boa memória, que ele fala assim, nossa, é a sua primeira vez hoje aqui, Marli? Muito bom. Olha, na nossa casa nós temos passe, nós temos água frutificada, nós temos...
e começar a contar como que é a sua casa espírita. Porque eu tenho certeza que a pessoa que entrou pela primeira vez e ouviu, ela vai falar assim, eu volto aqui. Porque aqui a gente é visto. As pessoas conhecem. E não simplesmente um. Quanto você tem para tomar passo hoje? 50. Não. O negócio é pessoal. É importante isso. Eu sei que, como eu trabalhei sempre muito em casas pequenas, dá para falar assim, a casa pequena é fácil, né? Eu quero ver uma casa com 500 pessoas, como é que você faz? Nós precisamos aprender a trabalhar com bastante gente. Não dá para ter um recepcionista só, nós vamos ter 5, nós vamos ter 10. Por quê? Porque nós vamos fazer com que as pessoas se sintam em casa. Esse é um trabalho que, às vezes, a pessoa faz sem perceber que é tão bem feito. Ela faz porque gosta de trabalhar na casa espírita. Certinho? Certo. Então, vamos lá, que apagou o celular aqui. Deixa eu acendê-lo. 571. Só espíritos elevados no cumprimento de missões? A importância das missões está em relação com a capacidade e a oração do espírito. O estafeta que leva um despacho que não é do general. Mas não é do povo. É uma outra missão. 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Ele a pede e alegra-se de a obter. 572A. A mesma missão pode ser pedida por muitos espíritos? Sim, há sempre muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Por quê? Eu posso ter uma missão? Imagina, como é que faz? Olha uma missãozinha simples. Espalhar o amor pela terra. Você acha que é um só? Jesus, quando esteve aqui, quantos braços? E nós não estamos nessa mesma? Com o nosso tamanho, nossa boa vontade, ainda longe de ser um Jesus. Mas nós estamos aqui para fazer isso. Esse é um dos nossos objetivos. Como diz a Marli, é um por dia. Só por hoje. Por hoje é isso. É o que eu tenho. Eu me esforço para fazer isso hoje. Eu sei que meu objetivo é me tornar perfeito, mas eu não posso me cobrar para ser perfeito agora. Porque agora eu não tenho condições. Mas eu faço esse processo de estar aqui. Beleza. Certinho, pessoal? Então vamos para a última de hoje. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. A gente diminui um pouco, ao invés de falar da Terra, pensar em Casa Branca. Todos nós temos uma missão aqui para fazer Casa Branca melhor. Alguns falham na sua missão, outros não. Mas todos nós temos essa missão. E melhorando o Casa Branca, qual é a nossa consequência de tudo isso? Nós vamos melhorar o planeta Terra. Marcelo não diz que nós devemos melhorar coletivamente? O que é o coletivo se não é a gente começar melhorando a gente mesmo? Se eu me melhoro, já melhoro no grupo. A nossa melhora vai melhorando e nós vamos nos tornar um coletivo melhor. Por quê? Nós começamos dentro de nós. Dentro de mim eu começo a buscar eliminar as más paixões, dominar os meus vícios, dominar as minhas más inclinações. Eu vou começando. Daqui a pouco alguém fala assim, nossa, o Carlos está diferente, né? E esse Carlos está diferente. Eu assim, opa, já notaram que eu dei uma melhorada, já está bom. Não sou, mas estou chegando. E
todos nós vamos ter a nossa missão. Nós não podemos achar que a nossa missão, ela é a missão do espírito muito evoluído, porque nós não temos essa capacidade. E por não termos, a gente vai se frustrar. Ah, eu não consigo. Quando é que eu vou chegar lá? Se você só se perguntar quando, não agir, eu digo a resposta. Não vai ser tão cedo, vai demorar. Agora, se você não se pergunta, mas age, mas sai da inércia, vai fazer alguma coisa, por mais simples que seja, já está dando os seus passinhos. Era para hoje, pessoal. E continuemos a nadar. Se parar, estou refogado. Muito bem. Vamos para as vibrações, então? Então, Vamos agora abrir os nossos corações e vibrando a paz do mundo e o bem universal. Vamos vibrando a todos os países que se encontram em guerra. Que Jesus toque no coração daqueles homens envolvidos que começaram a guerra. Vamos vibrando a Portugal, onde se encontra nossa amiga Conceição. Que ela receba, nesse momento, um abraço bem fraternal de todos nós. Vamos vibrando ao nosso Brasil. Que Jesus leve a fé, a esperança de um mundo melhor. Vamos vibrando a todos os asilos do mundo inteiro. As creches, orfanatos, cadeias públicas, penitenciárias e aos moradores de rua. Vamos vibrando a todos os hospitais, os doentes e os seus acompanhantes, os médicos, enfermeiros e os funcionários. Vibrando a todas as escolas, aos alunos, professores, diretores e pais de alunos. Vamos vibrando a todos os jovens envolvidos em drogas, prostituições e bebidas. Que Jesus entre em seus corações para a mudança para melhor. Vibrando a todas as pessoas que perderam seus entes queridos. Que Jesus conforte os seus corações. Vibrando a todos os lares do mundo inteiro, levando o Evangelho, a paz, o amor, a harmonia, a paciência, a tolerância um com os outros. Vamos vibrando ao nosso grupo Francisco de Assis. Que Jesus fortaleça a cada um de nós, do grupo, no amor e na caridade. Vamos vibrando a nossa família. Que Jesus abençoe a todos da nossa família, principalmente aqueles mais difíceis de se conviver. Vamos deixando uma vibração bem especial, com muito amor e carinho, nas mãos do plano espiritual. Utilizar onde for mais necessário. E vamos vibrando também a todos os nossos inimigos que pensam diferente de nós. Que Jesus abençoe a todos. Vamos vibrando para muito amor e muito carinho para a lista de assistidos, aos encarnados e aos desencarnados. Que o plano espiritual auxilie a cada um deles, onde for mais necessário. E vamos pedindo a Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique as nossas águas, com o remédio necessário para cada um de nós. E continuando as nossas vibrações com muito amor e carinho, vamos vibrando para o Sr. João e suas filhas Viviane. Que Jesus esteja em seus corações e que eles consigam se perdoar e se aceitar nessa encarnação. Vamos vibrando para o nosso irmão Márcio e sua esposa Cris. Que Jesus os conforte com a partida do seu filho
e que eles sejam amparados pela espiritualidade maior. Vamos vibrando também para Flávio Abinagim e Maria Paula Santos Silva, ao Júlio Arcúrio e a nossa querida Marli Santos Fernandes. Vibrando também para Terezinha de Jesus Vilaça Cassiolado, que o plano espiritual auxilia o que for mais necessário. Que o plano espiritual auxilia a cada um deles, o que for necessário, e que eles sejam amparados pela espiritualidade maior. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos agradecendo a Deus por estarmos mais uma vez aqui, reunidos no seu nome. Agradecer ao Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, a espiritualidade que esteve conosco durante todo o tempo e que durante toda a semana está conosco. Agradecendo ao nosso mentor individual por nos acompanhar em nossa jornada e agradecê-lo por isso. Mestre Jesus, que conhece todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, auxilia-nos a compreender as leis divinas. Faz-nos entender teu evangelho de luz. Ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas, nossas imperfeições. Dai-nos força e coragem para sermos humildes. Nos mostra o caminho do bem, mostra-nos o caminho da persistência para evitarmos o desânimo. Mostra-nos o caminho da caridade para evitarmos o egoísmo. E com muito amor que possamos dividir todos esses benefícios que recebemos com nossos irmãos de jornada. Auxilia-nos, Jesus, a sermos merecedores do teu amor. Que sua luz seja nossa fonte de inspiração para semear o bem. E assim terminamos o estudo de hoje, as vibrações de hoje, com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Uma semana de muita luz para todos os presentes, e muita luz para aqueles que também não puderam participar no dia de hoje. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Todos bem? Graças a Deus. Graças a Deus. E essa é a última reunião de 2024. Nos veremos o ano que vem. Se Deus quiser. Deus quiser. Foi um ano muito bom, né? Graças a Deus. Dificuldades todos tiveram, mas no cômputo geral eu acho que tem sido um ótimo ano, né? E tomara, eu desejo ao nosso grupo, a todos nós, que 2025 seja um novo ano com novas tarefas a serem cumpridas, mais união ainda do que nós já temos, se Deus quiser, né? Sim, assim Deus seremos. quiser. Mais unidos seremos, juntos seremos fortes. Sim. Feliz ano novo para você, Lu. Para você, Carlos, Eliane, Dona Clara, Marcelo. Que a gente possa entrar com o pé direito, né? E que o Mestre Jesus esteja junto com a gente sempre. Que a espiritualidade também esteja sempre nos auxiliando para que nós possamos ser melhores em 2025, se Deus quiser. Se Deus quiser. Deus Seremos. quiser. Um beijo a todos. Um abraço a Tchau, todos. gente. Boas festas. Bom ano novo para você. Bom ano novo. Feliz ano Muito, novo. Dona Clara. Na Clara, bom ano novo. Até sábado, pessoal.
Se Deus Tchau, quiser. tchau. Tchau, tchau. Feliz ano novo.